Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Decidiu o Partido Socialista provocar nesta casa um debate de urgência sobre os impactos na região das políticas prosseguidas pelo Governo da República nos últimos anos. Sabíamos bem do risco que poderíamos correr. Na interpretação de um debate sobre este âmbito em plena pré-campanha eleitoral. Sabíamos que, possivelmente, alguma voz desavinda à política, ou por distração ou até intenção, se poderia sentir importunada por colocarmos o Parlamento dos Açores como centro por um dia do debate eleitoral que agora se inicia. Mas isso não importa. Sim, quem compreende bem que em democracia, ainda para mais num Parlamento, mais debate partidário, a troca acesa de argumentos, de posições ou de ideias significa sempre, mas sempre, o cumprimento de um dever dos eleitos para com os seus cidadãos, naturalmente nos poderia acusar de propaganda eleitoralista no sentido mais negativo da palavra. Sim, como é possível uma democracia ficar mais pobre quando tentamos proporcionar exatamente os elementos que a estimulam? A disputa, a controvérsia ou a participação plural. Nós realizamos este debate porque consideramos que em tempo de eleições nos devemos sujeitar ao escrutínio da nossa ação. Fazemos este debate porque consideramos que em tempo de eleições os nossos argumentos se devem sujeitar ao contraditório. Nós proporcionamos este debate porque acreditamos que o sistema político em que vivemos, mesmo com todas as suas imperfeições, é composto por partidos políticos que partilham uma ambição comum de desenvolver a nossa terra. E porque consideramos que é tempo de, em conjunto, assumirmos uma matriz comum de ambições, um verdadeiro caderno de encargo das autonomias, junto do Governo da República. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, mas para falarmos de futuro, temos de reconhecer o caminho que trilhamos nos últimos 4 anos. Tal como afirmou o Primeiro-Ministro António Costa no último debate sobre o Estado da Nação, a democracia vive das alternativas. E a marca deste mandato foi a afirmação da vitalidade democrática contra o fatalismo, a inevitabilidade, a ideia de que não havia outro caminho, que não havia alternativa. Nós lembramos-nos bem da fatalidade da austeridade, do empobrecimento punitivo e da desesperança coletiva que graçava na sociedade portuguesa durante o mandato de Passos Coelho. E que aqui, felizmente, protegidos da crise pela nossa autonomia, podemos minorar alguns dos seus impactos. Sim, dos impactos dos cortes cegos das pensões e nos salários, dos enormes aumentos de impostos, dos cortes na justiça e na segurança. Hoje, a realidade dos portugueses e dos açorianos, tal como os dados do Eurobarómetro demonstram, é bastante diferente. Verificamos que esta legislatura foi determinante para a recuperação da confiança dos portugueses no funcionamento da democracia e das instituições, que mais que duplicou, passando de 28% em 2015 para 64% no final de 2018. Hoje há mais igualdade na sociedade portuguesa, fruto de políticas de reposição de rendimentos, de aumento de pensões, de prestações sociais e abonos, que fazem a diferença para melhor no dia-a-dia das nossas famílias. Quem não reconhece como real e benéfica, por exemplo, a aplicação automática da tarifa social de eletricidade, que só nos Açores abrange mais de 20 mil famílias, da devolução dos subsídios de férias e Natal, bem como do aumento do salário mínimo nacional em 20%, que, ao abrigo da nossa autonomia, tem na região um acréscimo ao valor real de 5%. Hoje há mais crescimento. Portugal cresceu 9% em termos reais nestes 4 anos, tendo retomado em 2017 e prosseguido em 2018 e 2019
um crescimento superior à média europeia, retomando a convergência interrompida desde o início do século. Quem não percebe o efeito multiplicador nas empresas da redução do IVA da restauração, da redução do IVA na importação de matérias-primas e nas atividades culturais, ou no consumo dos mais de 1.000 milhões de euros que o fim da sobretaxa de IRS para todos e da redução de IRS para as pessoas com mais baixos e médios rendimentos proporcionaram na nossa sociedade. Hoje há também uma melhor autonomia. Como é possível honestamente não o admitir? Ou em consciência escrever o contrário? Terminamos a discriminação histórica no acesso a cuidados médicos prestados no continente, introduzindo o princípio da reciprocidade e complementariedade entre o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Regional de Saúde. Introduzimos um apoio às grávidas dos Açores que precisem se deslocar a outra ilha ao continente, de modo que não sejam penalizados na sua licença de maternidade, e a salvaguarda dos direitos laborais do acompanhante que passa a ver as suas faltas justificadas. Nós garantimos pela primeira vez a comparticipação das nossas obrigações de serviço público de transporte aéreo interilhas à semelhança do que acontecia na Madeira, algo que nenhum outro Governo da República assegurou. Nós garantimos e garantiu-se o início do processo de construção do novo estabelecimento prisional de São Miguel, uma reivindicação com mais de 50 anos. E lembramos-nos bem, esta reivindicação foi esquecida por todos os governos da República, exceto um, o atual. Bem como, e as senhoras e os senhores deputados sabem bem disso, asseguramos obras de requalificação do estabelecimento prisional da Ponta Delgada e na cadeia da Horta. Mas nós sabemos distinguir as atitudes e posturas perante a adversidade. Nós temos memória. Lembramos-nos bem, açorianas e açorianos, do que é sofrer calamidades. Não há uma página na nossa história onde, grande ou pequeno, o infortúnio da natureza não molda o progresso do nosso povo. Nós sabemos distinguir e não nos esquecemos do governo do PSD, que perante as intempéries que nos assolaram, ao invés da solidariedade nacional, nos mandaram à banca pedir dinheiro. E também não nos esquecemos do atual governo do PS, que perante os prejuízos que as intempéries do final de 2015 provocaram nos portos da nossa região, prontamente, imediatamente, reforçaram o montante global de fundos europeus para obras marítimas em mais de 11 milhões de euros. Eu poderia continuar a destacar o reforço de meios para as forças de segurança e das Forças Armadas para os Açores, a criação de novos tribunais, o cumprimento integral, finalmente, da Lei de Finanças Regionais, o reforço da autonomia de meios físicos e humanos da nossa RTP Açores, a criação e instalação de diversos centros internacionais de investigação de ciência relacionados com o mar, com a tecnologia, com a defesa ou o espaço, e de muitas outras medidas que, por economia do tempo, não menciono e que nos reforçam enquanto região autónoma e nos fortalecem, sobretudo enquanto país. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, esta avaliação positiva que fazemos dos impactos na região das políticas prosseguidas pelo Governo da República dos últimos 4 anos não significa de forma alguma que reconheçamos que tudo o que foi feito por este Governo foi necessariamente bem feito e que tudo o que foi feito pelos governos anteriores foi necessariamente mal feito. Muito menos seria sério neste debate não reconhecer falhas, atrasos ou omissões no relacionamento do Estado com a região. Não há governos perfeitos, é certo, mas há, de facto, uns melhores do que outros. O nosso espírito reivindicativo não diminuiu. O nosso fervor autonómico, muito menos. Partilhamos com todos os partidos políticos aqui representados as nossas 10 prioridades para o futuro, para que as possamos discutir
melhorar e, se possível, defender a uma só voz enquanto região. Em primeiro lugar, nós não abdicamos de fortalecer os poderes da região na gestão e exploração do Mar dos Açores, através da alteração da Lei de Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional. Em segundo lugar, nós não abdicamos de defender os interesses dos Açores no âmbito da próxima Agenda 2030 e do Plano Nacional de Investimentos e de tudo aquilo que à região diz respeito. Em terceiro lugar, nós não abdicamos de propor a criação de um círculo eleitoral dos Açores para o Parlamento Europeu. Em quarto lugar, a criação de um Conselho de Concertação com as autonomias regionais, com o objetivo de valorizar o papel das regiões autónomas no exercício das funções do Estado. Em quinto lugar, defender o reforço da política de coesão e, no âmbito da política agrícola comum, o reforço do POSEI. Em sexto lugar, defender a diferenciação das nossas pescarias, de modo a valorizar o seu caráter artesanal e sustentável e trabalhar por uma discriminação positiva ao nível das nossas cotas de pesca. Em sétimo lugar, garantir que seja assegurada a descontaminação integral das zonas afetadas pela presença militar norte-americana na Ilha Terceira e o desenvolvimento de mais projetos de recuperação e dinamização das infraestruturas da base das lajes. Em oitavo lugar, melhorar as condições de acessibilidade de pessoas e cargas para e na região. Em nono lugar, reforçar a valorização atlântica de Portugal, reforçando o papel dos Açores enquanto centro de pesquisa científica e tecnológica com enfoque no mar e no espaço. E em décimo lugar, assegurar a dignificação dos serviços do Estado na região, designadamente das forças de segurança, dos serviços de finanças, prisionais, de justiça, das Forças Armadas, da Universidade e da Rádio e Televisão públicas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, em democracia há sempre alternativas, há sempre a possibilidade de abrir novos caminhos, há sempre a liberdade de escolher, há sempre a possibilidade de fazer diferente. No próximo dia 6 de outubro, Portugal e os Açores assistem a um dos mais importantes momentos da sua história democrática, com uma América errática e uma Europa em crise de liderança e de valores. Um momento em que diversos caminhos ou visões para o nosso país, e em particular também para a nossa autonomia, se sujeitam a sufrágio. Foi por isso mesmo que provocamos este debate. Não apenas para discutir o passado, ou para acordarmos sobre aquilo que discordamos, mas sim para darmos o exemplo democrático de que da divergência pode surgir o consenso, quando valores mais altos se levantam, os Açores. Foi pelos açorianos que fizemos este apelo para a construção, em parceria, de um verdadeiro caderno de encargos da autonomia, para que as açorianas e os açorianos possam ir, no dia 6 de outubro, às urnas, massivamente e de uma forma esclarecida, escolham o melhor caminho para a sua terra. Fica aqui, seguindo este reto, o nosso contributo para termos mais Açores e, com isso, mais Portugal. Disse.